Olá, pessoal! Então, agora vamos à história da educação no Brasil, certo? Então, começando lá pelo período colonial, né? Como aconteceu? A história da educação no Brasil iniciou-se com a chegada dos padres jesuítas em 1549, visando a propagação da fé, lançaram as bases o vasto sistema educacional, que se desenvolveu progressivamente com a expansão territorial colonial. Na família patriarcal, a única força que se opunha à ação educadora dos jesuítas eram os dos senhores do engenho, cuja autoridade se exercia não somente sobre os escravos, como sobre suas esposas e filhos. O sistema de ensino jesuítas, ao curso de humanidades, seguia-se os de arte, filosofia e ciências. Os cursos que preparavam para as profissões liberais só existiam ali, na Europa. E os estudantes brasileiros procuravam geralmente a Universidade de Coimbra, famosa pelos cursos de ciências jurídicas e teológicas, e que tem, por isso, grande importância na formação da elite cultural brasileira. Educação no tempo de Dom João VI. Então, com a chegada do príncipe regente Dom João, modificou a política educacional que o governo luso adotava em relação ao Brasil. A fundação de várias instituições culturais deu novo impulso à educação. Essas escolas rompiam com a tradição de ensino excessivamente literário vigente da época dos jesuítas. Esse período foi um dos mais importantes na evolução da cultura do Brasil, pois nele foram lançadas as bases de notáveis instituições culturais. Então, com a chegada de Dom João, já foram se rompendo algumas tradições. Educação no Império. Como aconteceu? Tentou-se organizar um sistema educacional popular, gratuito, com a lei de 1827, estabelecia que se criasse escolas primárias em todas as cidades, vilas e povoados, nas escolas secundárias, nas cidades e nas vilas mais populosas. Quanto à educação superior, cabe-se destacar, nesta época, a criação dos cursos de Direito no convento de São Francisco, em São Paulo, e no Mosteiro de São Bento, em Olinda, que exerceram um importante papel na vida cultural do país. A evolução do sistema educativo prosseguiu lenta, ressaltando-se a ação do Visconde do Rio Branco, que reorganizou a Escola Central, denominada desde então Escola Politécnica, fundando 3 cursos básicos: Engenharia, Mineralogia e Artes de Manufaturas. Em 1875, criou também a Escola de Minas, em Ouro Preto. República Velha. Como aconteceu tudo na época da República Velha. Com a proclamação da República, a política educacional não se modificou, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a escola nova penetrou no Brasil. Então, na época da República Velha, isso tudo ocorreu. E a Era Vargas? No governo provisório, criou o Ministério da Educação e Saúde, nomeando para ministro Francisco Campos, que empreendeu a reforma da educação superior com a elaboração do Estatuto das Universidades. A primeira universidade criada dentro do espírito da reforma Francisco Campos foi a de São Paulo, em 1934. Em 1935,
Anísio Teixeira fundou a Universidade do Distrito Federal com cinco escolas: Faculdade de Filosofia e Letras, de Ciências, de Direito e Economia Política, de Educação e Instituto de Artes. Essa universidade foi extinta em 1938 e sua faculdade de filosofia incorporada à Universidade do Brasil. Passou a constituir a Faculdade Nacional de Filosofia. República Populista. Foi apresentado à Câmara dos Deputados, em 1948, o projeto de diretrizes e base da educação nacional, elaborado por uma comissão de educadores de diversas tendências ideológicas. O projeto concedia maior autonomia aos estados na organização do seu sistema educacional, seu sistema de ensino, dava flexibilidade aos cursos, estabelecia a articulação dos cursos de grau médio e o currículo mínimo obrigatório, além de uma conceituação objetiva na autonomia universitária. O período autoritário. Nesse período, o ensino no Brasil era organizado em níveis primário, médio e superior, pela Lei 5.692. O ensino de nível primário fundiu-se ao antigo ginásio e passou a constituir ensino do primeiro grau, certo? O ensino médio transformou-se em ensino do segundo grau. Nas 4 primeiras séries do primeiro grau, as matérias de um núcleo comum nacional e obrigatório passaram a ser tratadas como atividades: comunicação e expressão, estudos sociais e ciência, incluindo-se ainda uma parte diversificada, variável de acordo com as condições locais. Exigiram-se também, no período autoritário, em ambos os graus, a educação física, a educação artística, a educação moral e cívica, programa de saúde e ensino religioso, este é obrigatório para os estabelecimentos oficiais e facultativo para os alunos. O ensino supletivo, por sua vez, tinha por finalidade suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não tivesse seguido ou concluído na idade própria. Quanto ao ensino técnico-profissional, a lei adotou uma orientação flexível pela qual o aluno pode optar por uma escola profissionalizante que, ao mesmo tempo, o habilita a ingressar na universidade. Isso tudo no período autoritário. E aí veio a educação nova na nova república. Então, o primeiro passo para a redemocratização foi a eleição, ainda que indireta, de Tancredo Neves, em março de 1985, onde, a partir daí, apesar dos problemas econômicos, passou-se a viver um período de liberdades, mantido pela aprovação da Constituição de 1988, a mais democrática de todas e ainda em vigor. Garantiu-se pela Constituição de 1988 que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Com base nos fundamentos da nova Carta Magna, a Constituição, foi estabelecida a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 1996. Estabelece o ensino em 2 níveis básicos, formado por educação infantil de 0 a 6 anos, ensino fundamental de 7 a 14 anos, com 8 anos de duração, modificado em 2006 para 9 anos, e o ensino médio de 15 a 17 anos. As 2 últimas modalidades eram chamadas pela LDB de 1961 de primeiro e segundo grau e superior.
Quanto aos currículos do ensino fundamental e médio, deve obrigatoriamente abranger estudos na língua portuguesa, matemática, conhecimentos do mundo físico e natural e a realidade social e política, especialmente a brasileira, a educação física e artística. A educação ambiental, ela deve ser considerada em todos os conteúdos escolares, sem constituir disciplina específica. Já o ensino religioso é facultativo. É competência prioritária do município ofertar educação infantil e principalmente a educação fundamental. Aos estados cabe o ensino médio e a garantia de sua oferta, em conjunto com os municípios, enquanto a União deve prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para desenvolver seu sistema de ensino. A educação superior envolve responsabilidade e incumbência dos estados da União, podendo ser oferecida tanto pelo setor público como pelo setor privado. Classes docentes no Brasil atual. Ser professor, hoje é uma tarefa bem difícil, mas prazerosa, pois ele precisa se dedicar muito aos estudos, às pesquisas, ao desenvolvimento profissional e aos alunos. A profissão docente é uma das mais difíceis, pois temos desafios todos os dias, como ensinar o aluno a pensar, a pesquisar. Enfim, poucas profissões em todo o mundo gozam de tanto prestígio junto à sociedade quanto os professores. Os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas, Então, isso é professor. E os docentes, o corpo docente no Brasil, discente, nossos alunos. O aluno é um agente social que leva para a escola uma série de experiências acumuladas em casa, no trabalho, no clube, na igreja. Enfim, essas experiências do cotidiano tornam o aluno capaz de reelaborar os conceitos emitidos pelo professor. É nessa contraposição entre a experiência do professor e a experiência do aluno que o conhecimento se faz. Se o aluno hoje ser agente elaborador de conhecimento, isso só acontece quando o aluno debate, exige do professor quanto ao questionamento. A esse conhecimento ele surge. E a educação no Brasil, como acontece? A educação em todas as dimensões é um desafio. Paulo Freire dizia que não se pode falar de educação sem se falar em amor. Apesar destes e outros detalhes e pontos negativos de nossa educação atual aqui no Brasil, o país teve e tem seus méritos no crescimento educacionais, tais como a LDB, o Fundeb, PCN, ProUni, entre outros, que fazem parte do tópico crescimento da educação brasileira. Os níveis do ensino. Então, vejamos, a educação infantil é o período de vida escolar em que se estende pedagogicamente crianças de idade de 0 a 6 anos, aqui no Brasil, na educação infantil, as crianças são estimuladas através de atividades lúdicas, de jogos, a exercitar suas capacidades motoras, fazer descobertas e iniciar o processo de letramento. O ensino fundamental tem duração de 9 anos, com a nova mudança, sendo a matrícula obrigatória para todas as crianças com idade entre 6 e 14 anos. A duração obrigatória do ensino fundamental foi ampliada de 8 para 9 anos pelo projeto de lei 3.675/04, passando a abranger a classe de alfabetização fase anterior à primeira série como matrícula obrigatória aos 6 anos, certo? Novas mudanças aí. O ensino médio é a etapa final da educação básica, e tem como objetivo a consolidação e a
o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental e é a preparação básica para o trabalho, para a cidadania. A carga horária mínima de 800 horas anuais ministradas, no mínimo 200 dias letivos. Já o ensino superior é composto por 5 modalidades de cursos sequenciais: graduação, que é bacharelado e licenciatura, graduação tecnológica, pós-graduação e extensão, né? As instituições de ensino superior são públicas ou privadas. A educação de jovens e adultos é um sistema de ensino utilizado pela rede pública no Brasil para a inclusão dos jovens e adultos na educação formal. Já o ensino técnico é voltado para estudantes do ensino médio ou pessoas que já possuem este nível de instrução, né? É dividido em 3 modalidades: ensino técnico integrado, o aluno selecionado faz parte do curso integrado, ao ensino médio. O outro é o ensino técnico com concomitância externa, o aluno selecionado faz o curso técnico, né, simultaneamente ao ensino médio, cursando em outra instituição, e a educação profissional de ensino técnico subsequente, o aluno aprovado no processo seletivo e portador do certificado de conclusão do ensino médio, ele pode iniciar o curso de nível técnico pretendido, certo? Então, essas são as modalidades do ensino técnico. Nós temos outra conquista da educação do Brasil, os PCNs, né, que são os parâmetros curriculares nacionais, referências de qualidade para o ensino fundamental, né, e médio no país, elaborado pelo governo federal. O objetivo é propiciar subsídio à elaboração e reelaboração do currículo, tendo em vista um projeto pedagógico em função da cidadania do aluno e uma escola em que se aprende mais e melhor. Os PCNs são divididos em 3 blocos, que é o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio. Nós temos também a BNCC, né, que é um instrumento que se vem discutindo e se vem para melhorar a educação no Brasil. Também mais uma conquista, né? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases, né, que define e regulariza o sistema educacional do Brasil com base nos princípios presentes na Constituição. Ela situa-se na Constituição Federal e define as linhas mestras do ordenamento geral da educação. É composta por 90 artigos, a LDB. O Enem e o ProUni, né? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, instituído em 1998, para ser aplicado em caráter voluntário a estudantes egressos desde nível de ensino. O ProUni, o Enem também tem o objetivo de ajudar o ProUni, né, que é um programa Universidade para Todos, sendo que as pessoas que mais se destacarem poderão fazer o ProUni e ter a chance de ganhar uma bolsa de estudo. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, criado em 2004 pelo MEC, foi substituído pelo antigo Provão, é uma avaliação das instituições e dos cursos, né, e dos estudantes. O SEAB e a Prova Brasil também são 2 instrumentais, né, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SEAB, onde se faz o levantamento periódico com o objetivo de detectar o nível de desempenho dos alunos, né? A Prova Brasil ela é realizada para produzir informações do ensino oferecido pelo município e escola individualmente, com o objetivo de auxiliar o governo nas decisões e no direcionamento dos recursos técnicos e financeiros, né? Estabelecendo de metas e implantação de ações pedagógicas visando a melhoria da qualidade do ensino. Então, o SEAB e a Prova Brasil
São instrumentais que vêm fazer esse levantamento. Tá? O Fundeb, Fundef e Fundeb. Né? O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério é o Fundef. Foi criado em 96 e trouxe a inovação das mudanças de estruturação do financeiro do ensino fundamental do país. Né? Com recursos financeiros. Né? Já o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, é um fundo de natureza contábil, né? Certo? Então, aí essa diferença. No Fundef, há uma subvinculação de uma parcela de recursos destinado ao nível de ensino, certo? O FIES e o IDEB. O FIES é o Programa de Financiamento Estudantil destinado a financiar a graduação de ensino superior para estudantes que não têm condições de arcar com sua formação. E o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que vem medir a qualidade das escolas. Tá? Cada rede é um instrumental também que vem medir essa qualidade das escolas. E aqui a gente fica com os principais expoentes da educação, que mais se destacaram na educação brasileira, né, que vem conquistando várias coisas, foram várias lutas, várias conquistas. Né? E nós destacamos aqui Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. Então, eles vieram ganhar esse destaque, são os principais expoentes da educação brasileira. Então, isso é tudo sobre a história da educação.